Paz, querido professor, paz, querida professora. Eu sou Wellington Salles e tenho o imenso prazer de mais uma vez estar aqui com este propósito de, na medida do possível, contribuir para o planejamento e para a execução da melhor aula para a melhor turma, a melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical, no domingo de manhã. Para hoje, nós temos, como sempre, algumas considerações e algumas sugestões para ser feitas a respeito da lição de número 8, que tem como título Transgênero. Que transrealidade é essa? Para início de conversa, como nós sempre observamos nos nossos vídeos, a sugestão é a que se faça uma relação entre a lição de número 7 e a lição de número 8, a lição anterior e a lição próxima. E existem duas informações que cumprem esse propósito. A primeira delas, mais uma vez, é a sugestão de destaque da imagem de Deus como Criador, o que aparece tanto na lição de número 6, como também na lição de número 7, e é muito importante na lição de número 8. Na lição de número 8, a apresentação de Deus como Criador serve ao propósito dele ser considerado como tendo autoridade para determinar a importância e o propósito do corpo. Esta ideia é fundamental a fim de que se estabeleça a característica da cosmovisão bíblica a respeito do corpo. Cosmovisão bíblica, a maneira de ver bíblica a respeito do corpo é de que ele é uma obra de Deus e existem propósitos que o corpo cumpre no plano de Deus, e é claro, isto é estabelecido por Deus, que é o seu Criador. Na cosmovisão secular, isto não é levado em consideração. O corpo não cumpre propósitos, o corpo não é resultado da criação, o corpo não possui nenhuma relação com o que eu sou. E, naturalmente, dentro dessa perspectiva de pensamento secular, o corpo é visto, na maioria das vezes, como um pedaço de carne que pode ser alterado, mutilado, desconsiderado e não tem peso algum na identidade pessoal e principalmente na identidade sexual. Então perceba a importância de se valorizar a ideia de Deus como Criador, Deus, aquele que estabelece os aspectos e os propósitos da masculinidade, Deus, aquele que estabelece os aspectos e os propósitos da feminilidade, e Deus, aquele que cria e estabelece os propósitos que ele mesmo determinou, é claro, para o corpo. Então, querido professor, eu faço essa sugestão que se, em nome da ligação, por assim dizer, entre uma lição e outra, se utilize esta informação do destaque de Deus como Criador nesse universo da lição de número 8 como aquele que determina o propósito do corpo. Outra informação diz respeito à evolução, eu diria assim, da agenda da desconstrução e do desrespeito, da desvalorização do corpo, que inicialmente fez parte de um avanço, por assim dizer, da caminhada ideológica feminista, especificamente em dois momentos da história, e isto fica registrado na lição de número 7, especificamente por meio de Simone de Beauvoir, que dá aí o alicerce para o entendimento de que não há uma determinação biológica para o sexo masculino e o feminino, mas o sexo masculino ou feminino é uma construção social, isso fica claro por meio da famosa frase de Simone, não se nasce mulher,
se constrói, e isso fica ainda mais assentado, mais firme na revolução das universidades em Toronto, em que se cria e se estabelece, o que ainda hoje é muito forte, o discurso marcado pelo slogan Meu Corpo, Minhas Regras. Então, nesses dois momentos da evolução da militância feminista, nós temos em destaque Simone de Beauvoir com, eu diria, o lançamento das sementes do debate e do conceito de gênero pelo movimento feminista, em desconsideração à definição biológica da sexualidade, da identidade sexual, e o movimento e a Revolução de Toronto, que estabelece isso com maior força, com o slogan Meu Corpo, Minhas Regras. Então, querido professor, querida professora, estas duas informações servem ao propósito de conscientizar o aluno do lugar, eu diria assim, onde ele e você estão nesse processo de avanço no currículo, do estudo das lições desse importantíssimo terceiro trimestre. Outra consideração a ser feita, querido professor, querida professora, diz respeito à consideração da complexidade desta lição, exatamente pelos termos que são carregados de ideologia, são complexos, estão ainda em formação, em deformação, em ressignificação, em certas apropriações de conceitos, e tudo parece muito inconstante, muito difícil de ser explicado. Isso faz parte desse tipo de movimento, tanto o movimento feminista como o movimento de transgenerismo, por assim dizer. Há uma parafernália planejada a respeito do conceito das palavras, a fim de que quem não sabe se utilizar do conceito seja visto como alguém que é extremamente preconceituoso, portanto, alguém nocivo ao movimento e à ideia de igualdade, inclusão social e por aí adiante. Então, essa lição é marcada exatamente por esse tipo de complexidade, por conta dessa característica essencial dos termos que aparece nos movimentos feministas e o movimento de transgenerismo. Numa matéria da UOL, o colunista considerou mais ou menos assim: nas atuais discussões sobre gênero e sexualidade, pipocam conceitos, teorias, interpretações diversas e, sobretudo, divergências e dúvidas. No meio desse vespeiro, é um desafio cada vez maior não errar ou não se confundir ao falar sobre tanto termos, nomenclaturas e siglas. Como eu disse, essa bagunça conceitual não é algo sem planejamento. Existe certo tipo de planejamento na desconstrução, na reconstrução, na ressignificação de palavras que há alguns anos atrás tinham um conceito e são tomadas de assalto e tornam-se propriedades de alguns movimentos, de forma que é necessário pensar, repensar e ter cuidado, inclusive, na expressão de palavras para que não haja nenhum tipo de problema e não se incorra, inclusive, em algum tipo de crime. Então, todas as vezes que se estuda esse universo de movimentos ideológicos, especificamente ligados à sexualidade, das quais o feminismo e o transgenerismo, se tem essa complexidade em relação aos termos, em relação às palavras, que, como disse, são tomadas de assalto, se tornam propriedade e recebem conceitos específicos dados pelos movimentos. Isso explica também como o movimento tenta influenciar, tomar de assalto também e tornar a sua propriedade a língua, nesse caso, no nosso
a língua portuguesa com o famigerado uso do pronome neutro. Mas essa é uma discussão que nós veremos mais adiante. Destaque também, querido professor, querida professora, o que veremos nessa lição. Primeira coisa que veremos nessa lição é a característica desse fenômeno, né, da transrealidade decorrente do transgênero, a visão bíblica da sexualidade e gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Qual é o propósito destas informações? É reafirmar a verdade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino do seu sexo biológico. Esse é o grande propósito dessa lição. Afirmar a visão de mundo bíblica a respeito do corpo e sua importância para a identidade sexual, que, diferente da visão secular, não é uma construção social, e a identificação do corpo masculino com a identidade sexual masculina e a identificação do corpo feminino, biologicamente falando, com a identidade sexual feminina não é uma construção e uma imposição da sociedade judaico-cristã, mas algo estabelecido, firmado e com propósitos bem definidos por Deus, o Criador. Nancy Pearcey, por meio deste livro, Ama o Teu Corpo, comenta, inclusive, o tamanho do desastre, eu diria assim, do prejuízo da ideologia evolucionista. Na verdade, as desvalorizações modernas do corpo, essa separação entre o que se pensa e o que se tem, por assim dizer, com o corpo, a separação da mente do corpo, na verdade, são frutos dessa teoria, dessa ideologia do evolucionismo, em que o corpo não é o resultado de uma mente absoluta do ponto de vista moral e ético e, portanto, estabelece princípios morais e éticos, mas é fruto de uma série de processos evolutivos que não correspondem a nenhum ponto de vista ético e moral. Portanto, é um pedaço de carne que pode ser desconsiderado, pode ser desvalorizado. Pois bem, vamos ao nosso primeiro ponto. O primeiro ponto é compreendendo o pensamento da transgeneridade. No primeiro subponto deste primeiro ponto, eu sugiro que se chame a atenção para a ideia original da palavra gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Gênero é a identidade sexual de uma pessoa. Nasce biologicamente com seu corpo masculino e se reconhece em conformidade com aquilo que é biologicamente masculino. Isso é gênero. Nasce com um corpo biologicamente feminino e se reconhece em coerência com a sua realidade biológica visível como feminina. Isso é identidade de gênero. Em segundo lugar, chamar atenção para o apoderamento e ressignificação da palavra pelo movimento feminista. Não obstante, na década de 1970, logo após a Revolução de 60, que nós comentamos os prejuízos sexuais que essa revolução legou para as gerações e atinge a nossa geração. A década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo
anatômico. Perceba que já há uma espécie de apoderamento da palavra e uma ressignificação do conceito, que eu disse inicialmente que é muito comum dos movimentos feministas e de transgenerismo. Um apoderamento de um conceito e de uma palavra específica para serem ressignificados. Gênero é a identidade sexual que é coerente com a realidade biológica. Ok, mas a palavra sendo apoderada, sendo dominada, ressignificada em seu conceito pelo movimento feminista, já não apresenta a identidade sexual em coerência com o sexo anatômico ou biológico. Em terceiro lugar, eu sugiro que se enfatize a ideia das ciências sociais de que comportamento de gênero é estabelecido pela cultura e não pelo sexo biológico. Simone de Beauvoir é muito importante para que se venda, se propague e se ensine essa ideia de que identidade de gênero e identidade sexual não é resultado de uma realidade biológica, de um estabelecimento biológico, na verdade. É uma construção social. Não existe uma determinada identidade de gênero que está em coerência com o que se nasce. Não existe uma coerência entre o corpo e o que se pensa ser. As ciências sociais dividem a maneira de pensar e o que se é biologicamente. E, em quarto lugar, eu sugiro que se destaque que a relação sexual entre homem e mulher é o resultado de uma imposição do contexto sexual, do contexto social, melhor dizendo. O resultado desse apoderamento do conceito, dessa ressignificação do conceito, dessa aplicação do conceito de gênero pelas ciências sociais, conduz a um comportamento de diversidade sexual e de comportamentos sexuais absurdos, porque ao cabo, ao fim, no final das contas, o sexo entre homem e mulher, que é perfeitamente compreensível quando se compreende a importância do corpo e a complementaridade entre o corpo feminino e o corpo masculino. Quando se desconsidera isso, se tem uma realidade de diversidade sexual das mais absurdas que se possa imaginar, porque se entende que o corpo não determina, que não há nenhum tipo de imposição que se deva ser assim, não há nenhum tipo de propósito biológico estabelecido pela criação. Na verdade, essa é uma imposição da realidade social. Então é necessário revolucionar, é necessário desconstruir. No segundo ponto, ou melhor, no segundo subponto, nós temos a correspondência a respeito de cisgênero e transgênero. Nos estudos de gêneros, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Perceba a observação que eu fiz inicialmente a respeito da realidade dos estudos deste tipo de tema, em que se compreende uma variedade de palavras, de inclusive conceitos complexos. Mas, em nome de se definir, cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo do nascimento, ou seja, biologicamente se nasce com um corpo masculino e se entende, se vê, se comporta como masculino. Alguém que
tem essa realidade de comportamento é cisgênero. Mas tem esse outro lado da moeda, outro conceito, que é o de transgênero. Classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo do nascimento. A velha ideia e o velho testemunho de que eu nasci em um corpo errado. Eu sou biologicamente homem, mas eu penso que não sou. Eu penso como uma mulher, eu penso de maneira feminina, eu me identifico como uma mulher. Há uma distância entre o que se pensa e o que se é, entre o que se sente e o que se é na realidade. Você já sabe que nesse universo, com esse aspecto, o corpo é desvalorizado, o corpo é desconsiderado. Em termos de ajuda para a compreensão de cis e trans, nós temos o seguinte: o termo vem da química orgânica, onde está relacionado com a oposição dos átomos. Cis significa padrão, trans, o que muda. Então, há aí uma busca para a construção das palavras em outras ciências. No terceiro subponto, nós temos transgênero e sexualidade. Como já fica meio que fácil de entender. C. A identidade sexual é uma construção social. E o sexo, entre aspas, tradicional, entre homem e mulher, também está no pacote de uma construção social, de uma imposição social. É necessário revolucionar, é necessário fazer a revolução, é necessário se emancipar, se libertar dessa imposição social, que nesse sentido é o sexo entre homem e mulher. Então, fazer sexo com tudo, fazer sexo com todos, fazer sexo em desrespeito ao corpo é uma consequência do conceito transgênero. Então, nós temos uma variedade de comportamentos sexuais, homossexualismo, bissexualismo, até o assexualismo, pansexualismo e uma série de comportamentos sociais e especificamente sexuais. Então, nesse primeiro ponto, querido professor, nós já esbarramos na complexidade do debate, nós já esbarramos na complexidade dos termos, mas nós enfatizamos o valor do corpo, mas também, por outro lado, apontamos como o corpo é atacado nesses conceitos equivocados a respeito de identidade sexual. Primeiro ponto diz respeito aí a esse apoderamento da palavra gênero pelo movimento feminista. No segundo subponto, nós temos de um lado cisgênero, a pessoa que se reconhece, se identifica com seu sexo biológico, com o corpo que nasceu. Transgênero, pessoa que não se identifica com o corpo que nasceu. E, por fim, o resultado da ideia, do conceito transgênero, que corresponde a uma variedade imoral de comportamentos sexuais. No segundo ponto, nós temos a oportunidade de reafirmar, estabelecer, de promover a visão bíblica de gênero. E é óbvio que a reafirmação da visão bíblica de gênero, dessa identidade sexual, que corresponde ao corpo com que se nasce anatomicamente, biologicamente homem, se pensa, se identifica, se reconhece como homem, se nasce anatomicamente, biologicamente como mulher, genitália feminina, se sente, se pensa, se identifica como mulher. Essa é a visão de gênero bíblico que passa
pela valorização do corpo, sua constituição biológica, que corresponde à constituição moral e à constituição da sexualidade. Onde é que isso é observado? No corpo. Exatamente essa obra, exatamente essa criação que é desconsiderada. Quando há desconsideração do peso, da importância, do propósito do corpo, que Nancy Pearcey chama de propósito teleológico do corpo, quando há desconsideração disso, há uma diversidade imoral, antiética a respeito de identidade sexual, porque não se dá voz, não se dá importância, não se dá a devida consideração ao que o corpo é, e há uma incoerência quanto à visão bíblica do homem. Antropologia bíblica, antropologia cristã, não apresenta um homem dividido. Na perspectiva cristã antropológica, o homem é uma unidade. Corpo, alma e mente. Corpo, alma e espírito. Não há uma diferença, e muito menos há um conflito entre o que se pensa e o que se é corporalmente. Mas nesse cenário da militância feminista e de transgenerismo, não existe espaço para um Deus criador, mas existe um afago para as teorias evolucionistas que retiram Deus da cena, retiram Deus desse processo, e naturalmente o corpo é uma coisa que vai sendo, é uma coisa que vai acontecendo, é uma coisa que não tem significados morais, espirituais, ou coisa que o valha. Nesse segundo ponto, se tem, em primeiro lugar, a constituição biológica. Desse modo, o corpo físico é um invólucro das partes imateriais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Segundo subponto, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Essa é a unidade antropológica cristã, que é desconsiderada, desconstruída. O homem é desfeito em pedaços, de forma que o que ele pensa e o que ele é são coisas diferentes, e o que ele pensa define o que ele é em desconsideração ao corpo, o que não é uma cosmovisão bíblica. Na verdade, é uma cosmovisão gnóstica. Na verdade, é uma cosmovisão herética. Ou seja, o transgenerismo, a homossexualidade acaba sendo uma versão mais imoral, uma versão moderna, uma versão mais desrespeitosa do antigo gnosticismo, que desvalorizava o corpo. E, em terceiro subponto, a constituição da sexualidade. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. E o terceiro ponto são os efeitos da ideologia transgênero. Primeiro subponto, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual, ou seja, homem e mulher. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. Heteronormatividade era aquilo que se tinha como tradicional, comum, relacionamento entre um homem e uma mulher. A heteronormatividade é vista hoje como algo profundamente ruim.
Em segundo subponto, construção das narrativas. Percebam que é muito importante, querido professor e querida professora, chamar a atenção para esse método do movimento tanto feminista como de transgenerismo, que é a construção das narrativas. Eles vivem da construção de discursos, da construção de métodos narrativos, do apoderamento e da utilização com outros conceitos, com conceitos ressignificados de algumas palavras, exatamente para embaraçar, exatamente para bagunçar a mente, especialmente de crianças, adolescentes e jovens. Há alguns estudos americanos em que se compreende que cerca de 90% das perguntas feitas aos líderes de jovens, aos pastores, não são mais como evangelizar na universidade, como provar que Deus existe na universidade, como provar que a ideia criacionista é mais forte do que a evolucionista. Essas perguntas caíram por terra, não existem mais, não são feitas mais. As perguntas que são feitas aos líderes de jovens americanos, aos pastores americanos, estão centradas exatamente nesse universo da sexualidade, a respeito especialmente da ideologia transgênero. É importante ressaltar aqui o seguinte: de outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos publicou que há conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente com sexo anatômico e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminilizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base religiosa. Aí eu chamo a atenção para o que Nancy Pearcey, neste livro, Ama o Teu Corpo, diz. O cristianismo é muitas vezes acusado de ser contra o sexo e contra o corpo. Todavia, a ética secular, na realidade, é contra o corpo. O ativismo gay, o ativismo feminista, o ativismo transgênero é profundamente contra o corpo. Não é a visão cristã que é contra o corpo. Os ativistas gays subestimam o corpo, a nossa identidade biológica como macho e fêmea, e definem o nosso eu verdadeiro pelos nossos sentimentos e desejos. Ela também diz assim: eles presumem que o corpo não apresenta nenhum ponto de referência para a nossa identidade de gênero ou para as nossas escolhas morais. Em essência, a cosmovisão secular retomou o antigo desdém gnóstico pelo corpo. O cristianismo honra o corpo como macho e fêmea em vez de subordinar o sexo biológico a sentimentos psicológicos. Então, perceba que nós temos a construção da narrativa, a venda da ideia de que a pessoa só será livre, só conseguirá obter o seu eu autêntico, ser o que de fato é, sem imposição social, sem imposição de ninguém, quando ela desvincula a sua maneira de pensar daquilo que ela é. Perceba a irracionalidade desse pressuposto. Não há razão entre se imaginar ser uma coisa e ter um corpo que não corresponde a isso. Há uma série, eu abro um parêntese para dizer isso também, que Nancy Pearcey fala de uma série de testemunhos de homossexuais que se converteram ao cristianismo e acharam certo tipo de saída quando foram iluminados, ensinados a valorizarem aquilo que eles eram a partir do corpo. Há um testemunho que diz: eu venci a homossexualidade quando passei a valorizar o corpo que Deus me deu. Então, é perceptível que há uma
desvalorização do corpo, que passa pela depreciação da heterossexualidade, que passa pela construção das narrativas e termina no problema linguístico. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra e não binária na linguagem. O objetivo é identificar quem não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normatista como machista e elitista. Todos estão contra eles. Portanto, há uma tentativa de criminalizar, inclusive, a maneira de falar. E, nesse sentido, há uma imposição também irracional contra o processo natural de adaptação, o processo natural de transformação, de contextualização da língua, que não é feito por leis, que não é feito por imposições de minorias, não é feito por imposições de movimentos ideológicos. A língua é orgânica, é viva, ela se comporta do jeito que ela é usada pela maioria e não pela minoria. Mas essa forçação de barra, na verdade, com o intuito de criminalizar, no intuito de excluir aqueles que até hoje entenderam uma maneira correta de falar a língua, continuarão falando a língua corretamente, mas no universo LGBTQIAPN+, serão vistos até como criminosos. Então, os problemas são inúmeros, as consequências são profundamente drásticas, e essa lição é importantíssima para o debate do momento. Transgênero, que transrealidade é essa? No final das contas, querido professor, enfoque, destaque, protagonize essa cosmovisão bíblica de valorização do corpo e da determinação divina para os aspectos e o propósito do corpo na identidade sexual de homem e mulher, e que não há uma desvinculação entre o que se é anatomicamente e o que se pensa. A Bíblia aponta como visão o homem em unidade, pleno, completo, num homem não por pedaços, corpo, alma e mente como um só, que corresponde a uma realidade, inclusive divina, da Trindade. Não há uma separação entre o que se pensa e o que se é anatomicamente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua classe. Até domingo de manhã.